Esse é, sem dúvida, o meu momento favorito do dia, o momento em que nós vamos compartilhar a palavra de Deus e começar o nosso dia orando. Todos os dias nós estamos aqui com esse devocional, sempre às 6 horas da manhã, ao vivo a transmissão, mas o vídeo, a mensagem fica disponível para que você assista no melhor horário. Estamos estudando o Evangelho de Lucas em sequência. Hoje nós chegamos no capítulo 12 e uma dica minha. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, mas seria bom que você voltasse lá desde o primeiro vídeo, assistisse. Os vídeos têm em média 15 minutos, 12 minutos, 17 minutos, não passa muito disso. Seria bom que você assistisse desde o primeiro, porque você vai ver como a palavra de Deus ela se encaixa perfeitamente. Chegamos hoje no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, onde Jesus estava falando sobre salvação. Um discurso forte, condenou os hipócritas, estava chamando a atenção para que as pessoas não valorizassem apenas essa vida material, porque um dia essa vida vai acabar de uma forma ou de outra. Você que está me assistindo agora, independente da sua religião, você pode ter um posicionamento completamente diferente do meu em tudo. Se eu falar A, você pensa B. Se eu falar D, você pensa J. Não tem problema, você pode discordar de tudo que eu penso ou acredito. Mas tem uma coisa que você concorda comigo, de que essa vida, ela acaba um dia. Você concorda comigo em relação a isso? E aí vem a prestação de contas, como a Bíblia diz. E Jesus estava falando sobre isso, um assunto sério, um assunto importante. E no meio do seu discurso, ele é interrompido. E o que motivou essa interrupção, essa pessoa que interrompeu? Imagine que nós estamos aqui em centenas de pessoas acompanhando agora ao vivo e outras milhares que vão assistir depois. Imagine se nós estivéssemos em um local agora. Então tem milhares de pessoas e você está me ouvindo pregar. Imagine que alguém interrompe, fala, opa, eu tenho algo a dizer. Tem que ser uma coisa muito, 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 muito importante, né? Foi o que aconteceu, essa interrupção, mas o motivo não foi importante. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Abra aí, vamos ler o que diz aqui a Bíblia. Daqui a pouquinho teremos o nosso momento de oração, tá? E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse homem interrompeu Jesus por causa de uma briga de família e que envolvia dinheiro. Mas Jesus respondeu, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Isso é uma questão que você e o seu irmão precisam resolver. E a gente aprende algo aqui. Existem questões que você não tem que se meter, especialmente questões que envolvem a família dos outros. Porque às vezes, pessoas que você conhece, elas têm problemas lá. Elas têm uma confusão, uma briga, ou por causa de dinheiro, ou por qualquer outra razão. E aí você vai se meter, você vai tomar partido, você fala umas verdades para uma pessoa. Só que aí depois aquelas duas pessoas que brigaram, elas se entendem e você fica como vilão da história. Então tem situações que você não tem que se meter, tem história, tem coisas que vão levar para você e que não se trata de omissão, mas existem coisas que são particulares demais, pessoais demais e que quando são levadas para você, você precisa dizer assim, olha, isso aí é você que tem que resolver com ele. Isso aí é você e ela, você e seu filho, você e seu marido, você e sua mãe que tem que resolver. Porque se você se intrometer, depois essas pessoas fazem as pazes e você sai como o errado da história. Então tem coisa que você não tem que se envolver. Talvez você seja o tipo de pessoa como eu. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ajudar, e isso é bom, isso não é ruim. Você gosta de ajudar, você quer estar sempre aconselhando, você quer estar sempre falando, mas existem coisas que não cabe a você ajudar. Existem situações que você tem que levar a pessoa a uma reflexão, ela traz uma questão para você e você tem que falar para ela, olha fulano, você que tem que resolver isso. É você quem tem que ver isso, não sou eu. Tem pessoas que me perguntam, né? O médico fala para ela tem que fazer uma cirurgia.
mas é uma cirurgia arriscada. E aí ela vem e me pergunta, pastor, eu devo fazer ou não devo fazer? Eu? Como assim eu vou dar opinião? Olha, é você quem tem que saber. O médico disse que você tem que fazer, o médico é um especialista. O médico estudou para dar uma orientação. Eu acho que você tem que avaliar a opinião do médico, sim. Mas eu vou dizer faça ou não faça? Imagina. Eu vou dizer casa ou não casa? A gente está namorando, eu gosto muito dela, só acho que a gente tem que se casar? E eu vou dizer? É você quem tem que saber se você vai casar com essa pessoa ou não. Se você vai se mudar para outro país. Eu estou com desejo de mudar para outro país. Amém. Deus te abençoe. É você quem tem que saber disso. Então cuidado para você não se envolver em certas questões, porque existem coisas que não é do seu bico, não é para o seu bico, não é para você. Tem questões que quando são trazidas para você, você tem que se manter neutro, para você não criar um grande problema. E uma outra coisa interessante aqui também, muito interessante, é que esses irmãos, né, que estavam brigando por causa de uma herança. Então os pais, herança você só recebe quando alguém partiu. Então os pais desses irmãos deixaram dinheiro para eles. Por isso que eles estavam ali brigando, a ponto desse homem interromper e falar, mestre, manda ele repartir comigo. Os pais deixaram dinheiro para eles, mas os pais não deixaram um legado de respeito, de amor, de união. Porque se os pais, embora eu sei que cada cabeça uma sentença, a decisão é deles, mas talvez esses pais poderiam ter se preocupado em deixar mais do que dinheiro. Dinheiro eles deixaram, mas não conseguiram. E eu não estou culpando eles, mas não conseguiram. Isso é um fato. Não conseguiram deixar o respeito entre aqueles dois irmãos. Por isso que eles estavam agora vivendo em uma disputa. Você que é pai, mãe, que está me assistindo, ou você que pretende se tornar um dia pai, mãe, Dia das Mães está chegando aí, você se preocupa em deixar uma vida confortável para os seus filhos. Eu tenho certeza disso. Que você quer, quando partir, poxa, eu vou partir, mas eu vou deixar uma casa, eu vou deixar um apartamento, eu vou deixar um carro, eu vou deixar um dinheiro no banco. Isso é maravilhoso, você deixar uma condição que talvez você não teve. Você que ainda em vida, agora eu não estou nem falando de morte, mas ainda em vida, você se preocupa em dar para os seus filhos coisas que você não teve. Você quer pagar um curso de inglês, você quer colocar ele numa faculdade, você quer dar para eles coisas que você não teve. Muito bom, maravilha. Você quer ajudar, dar uma entrada no apartamento dele, você quer pagar uma viagem para ele, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa deixar mais do que dinheiro para os seus filhos. Você tem que deixar um legado de fé, de amor, de respeito. Essa é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. É você, quando você não estiver mais aqui, você transmitiu em vida um bom exemplo, um caráter, uma conduta, ensinamentos que você compartilhou com eles, que mesmo quando você não estiver mais aqui, eles vão se lembrar. Como eu tenho certeza que tem gente me assistindo agora, que o seu pai e sua mãe não estão mais aqui, mas você lembra com muito carinho as coisas boas que eles deixaram para você. E você não lembra das coisas boas no sentido de ele deixou um apartamento para mim, ele deixou uma bela quantia em dinheiro. Isso aí é consequência. Mas eu tenho certeza que você lembra do bom exemplo. Você lembra que, poxa, eu lembro que o meu pai, ele trabalhava em 2 empregos para poder não faltar nada pra gente. Eu lembro que o meu pai toda noite fazia oração. Eu lembro que a minha avó todo dia, quando dava 6 da tarde, orava o Pai Nosso e botava a gente para orar. Eu lembro que a minha mãe falava, vai pedir bênção para sua avó. Ela nos ensinou isso. Ela nos ensinou a ter respeito. Ela nos ensinou a respeitar uns aos outros. Ela uma vez me deixou de castigo. Eu tenho certeza, e eu ficaria até feliz se eu lesse histórias aqui nos comentários, se você quiser deixar. Que você tem alguma história dessa para contar, que a sua avó, sua mãe te deixou de castigo uma vez porque você brigou com seu irmão, você puxou os cabelos do seu irmão, da sua irmã, e aí a sua mãe falou, ah é? Então agora vocês vão ficar trancados aqui no quarto até vocês saírem daí se amando. Eu tenho certeza que você lembra dessas coisas. Esse é o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar. Essa é a maior herança que alguém pode deixar para os filhos. Esses pais deixaram sim herança em dinheiro, por isso que eles estavam brigando.
mas infelizmente eles não conseguiram deixar esse outro tipo de legado. Preocupe-se nisso também. São 2 ensinamentos hoje. A herança que você vai deixar para os seus filhos, que precisa ser espiritual também, e nem todo caso você tem que se intrometer. Algumas coisas você tem que se afastar e deixa que aquela pessoa precisa encontrar o caminho dela sozinha. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Deixe nomes aqui para oração, deixe pedidos aqui. Todo dia eu coloco a minha mão em cada um desses nomes e eu faço oração. Eu leio todos os comentários e eu faço oração pessoa por pessoa. Pode deixar nomes aqui, nomes de familiares, pode deixar um comentário que você quiser. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, porque isso nos ajuda a espalhar, e compartilhe essa mensagem para que chegue, espalha para todo mundo. Todo dia tem um pastor que está fazendo um estudo de 10, 15 minutos da Bíblia e depois uma oração. Inclusive, vai ser sempre, tá? Não são só 21 dias. Eu havia dito que seriam 21 dias pelo Evangelho de Lucas, mas pelo visto a gente vai continuar, porque esse Evangelho é rico demais e a gente vai continuar estudando o Evangelho de Lucas e depois vai para outro Evangelho, depois vai para outro livro da Bíblia, para outro assunto. Todos os dias, enquanto Deus me permitir, eu estarei aqui ao vivo, às 6 horas da manhã com o devocional, ao meio-dia tem a oração com o pastor Felipe e 6 da tarde eu retorno para fazer mais uma oração de agradecimento de mais um dia. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a Tua sabedoria, porque o que o Senhor tem para nos ensinar é algo precioso demais. Nós queremos aprender contigo, por isso que nós estamos aqui todos os dias. Por isso que tem gente que acompanha essa mensagem no Uber, tomando banho, tomando café, no intervalo do horário do almoço. Ela não consegue assistir ao vivo meio-dia, mas na hora do almoço ela coloca ali para assistir. Pessoas que vão assistir à noite essa mensagem. Meu Deus, nós temos sede da Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. O nosso alimento do corpo a gente encontra na cozinha, no restaurante, no mercado. Mas o nosso alimento para a alma a gente só encontra na Tua palavra, só a Tua palavra nos alimenta. Então nos ajude, nos dê a Tua direção em tudo, nos ajude a entender quando é momento de se envolver com um problema e quando é momento de se afastar. Nos ajude, meu Deus, a deixar esse legado para os que virão depois, um legado de fé, de esperança e amor e respeito. Livra-nos de todo mal. Eu oro nesse momento pelas pessoas que estão doentes. Onde há alguém enfrentando um período de enfermidade, Jesus começa a curar essas pessoas, porque eu sei que o Senhor tem poder para curá-las. Começa a tocar no corpo, começa a tocar no mais profundo do ser, mas não deixa essa pessoa ficar doente assim, meu Deus. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão passando por algum tipo de opressão e até mesmo possessão. Liberta aqueles que estão algemados, aqueles que estão prisioneiros de sentimentos, aqueles que estão prisioneiros de coisas do passado, de traumas que não foram vencidos ainda. Liberta essa pessoa, Deus. Eu oro pela nossa família agora, pelas mães, pelas pessoas que estão vivendo uma crise dentro da própria casa. É um irmão que não fala com outro irmão. É uma família inteira que se separou, brigou talvez por causa do que aconteceu exatamente nesse caso aqui que lemos hoje, por causa de uma herança. Houve uma briga naquela casa. Meu Deus, aquilo que era para ser motivo de alegria, aquilo que era para ser um conforto extra, se tornou motivo de contenda. Jesus, que a Tua bênção esteja sobre essas famílias para que isso seja resolvido logo. Eu oro pelas pessoas que estão distantes da família, pessoas que acompanham essa oração, mas que moram em outro estado, que moram em outro país e que sentem saudade da sua família, que às vezes mora aqui mesmo no Brasil. Jesus, restaura essa casa, consola esse coração que está angustiado. Eu oro também pelas pessoas que estão desempregadas e estão em busca de um trabalho, que essa porta se abra durante esses dias em nome de Jesus, e nós não vamos nos esquecer de Te agradecer, nós não seremos ingratos e não nos esqueceremos de Te agradecer. Que haja paz agora, que haja luz. Oramos pelas crianças dos orfanatos que temos visitado, oramos pelas pessoas dos hospitais, oramos pelas mães que vão passar esse Dia das Mães sem o seu filho, porque talvez o seu filho perdeu a vida nesses últimos meses e vai ser o primeiro Dia das Mães que ela vai passar sem o filho. Jesus, eu não sei nem
imaginar a dor que ela sente. Mas o Senhor sabe, consola essa mãe, consola todos que estão de luto, todos que estão sofrendo, em nome de Jesus. Seja o nosso dia uma bênção e quem crê diga amém, amém e amém. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus te abençoe muito. Deixa aqui comentários, nomes para a oração que nós vamos orar. E não se esqueça que a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Muito em breve você vai poder nos ajudar. Você que acompanha o nosso trabalho sabe que a gente tem um trabalho sério. Você que nos conhece, muito em breve você vai poder nos ajudar. A gente está viabilizando tudo isso e muito em breve você vai poder semear nesse trabalho que é a verdadeira religião, é nisso que eu creio, que é amparar os órfãos e os vulneráveis. Deus te abençoe todo dia. Põe um reloginho para você não esquecer. 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Se você não puder acompanhar ao vivo, você acompanha depois em outro horário, mas sempre em sequência, para que tudo faça sentido. Amanhã, mais um devocional do Evangelho de Lucas. Deus te abençoe.